Glória a Deus. Vamos aí para a palavra do Senhor, vamos. Já demos todos os anúncios, né? Vamos agora para a palavra do Senhor. 30 minutos com sabedoria. Você que está aí, por favor, fique firme aí. Compartilhe aí a live, né? Compartilhe com alguém aí no seu coração que você quer bem. O apóstolo São Paulo, quando ele escreve ao seu filho Timóteo, um jovenzinho diz a história que esse menino tinha de 18 a 20 anos. Não sabe aproximadamente, entre 16 a 20 anos. Então, Paulo, você vê, um jovem, foi muito importante na vida do apóstolo Paulo. Às vezes aparece jovem no nosso meio, eu fico vibrando, sabe? Vibrando, mas eles estão... Os jovens que têm aparecido no nosso meio são muito fracos. A maioria deles foram muito fracos. Foram derrotados pela carne, deixaram a carne. Eu poderia aqui citar alguns, mas eu não quero quem se estiver me ouvindo já sabe quem é, né? E eu, um sonho, né? Porque eu tenho 62 anos. Sabe? Minha carreira não tem uma carreira longa. Já tive, eu comecei com 22, 23 anos. Já tenho aí 40 anos aí na carreira. E preciso de substitutos, né? Jovens, treinados, capacitados. Mas quando eles começam a ser treinados, eles deixam a carne dele levar ele para o inferno. Deixa a carne dele bater na cara dele, repetir pecados. Então, isso é terrível. Mas eu estou orando a Deus, né, que Deus vai enviar, Deus vai preparar, e Deus vai me dar força, né? Eu estou com 62 anos, mas tenho força de 40. Eu tenho força de 40. Tenho 62, mas tenho força de 40. Hoje eu fiz meu teste de corrida, corri pra caramba, o coração está bom, tudo bom, graças a Deus. Então vamos aí para a palavra do Senhor. Paulo escrevendo a esse jovem, chamado Timóteo, na segunda carta, no capítulo 4, 2 Timóteo 4, o versículo é o versículo 17 e o versículo 18. Só esses dois. Então vamos falar o seguinte, é a terceira parte do tema, o Senhor me assistiu. O Senhor me assistiu. Mas o Senhor me assistiu, versículo 17. Essa palavra Senhor, ela vem do original, a palavra Senhor quer dizer Kyrios, ou Kyrios me assistiu, ou Lorde me assistiu, Mestre me assistiu, Proprietário me assistiu, o meu dono absoluto me assistiu, o meu possuidor me assistiu. Então, quando você fala Senhor, você está dizendo Kyrios, no grego, Lorde, Mestre, Proprietário, dono absoluto e possuidor. Então, vamos lá para a palavra. O Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentis a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor Jesus Cristo, eu dedico esse momento, Senhor, para um momento de intercessão, para que essa palavra, como disse o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como acontece entre nós. Meu Deus, que essa palavra, Senhor, que não é minha, que não é de um homem, não é de uma igreja, não é de uma denominação, não é de um bispo, de um apóstolo, de um reverendo. Essa palavra é a palavra de Deus para todas as nações, para todos os povos, para todos quantos amam a vida do Senhor. Deus, eu quero ser neste momento um instrumento para levar a boa semente. Espero que lá do outro lado, Senhor,
rádios, aplicativos, Facebook, YouTube, encontremos muita terra boa para cair esta boa semente e germinar 30, 60 e a 100 por um da semente. Meu Deus, eu oro, se alguém doente do outro lado, alguém sobrecarregado, alguém precisando de um milagre, destape os ouvidos, abra os olhos, em nome de Jesus, e flua esta palavra poderosamente, em nome do Cristo ressuscitado, e o povo santo de Jesus, de Papai Deus, digam todos amém, e amém, e amém. Bom, queridos, o tema é a terceira parte, o Senhor me assistiu. O Senhor me assistiu. Há uma debilidade muito grande na vida daqueles que não confiam no seu Senhor. Nós já falamos algumas mensagens atrás sobre que adianta você dizer Senhor, Senhor e não faz o que eu mando. Então, nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então, tem muitas expressões que as pessoas chamam de Senhor, mas na hora de respeitá-lo como Senhor, muitos, às vezes, todos deixamos a desejar. Então, quando você pensa em você ter uma autoridade poderosíssima, Kyrios, mestre, meu dono, me acompanhando todos os dias, ou seja, ele está me assistindo, ou seja, ele está me observando, ou seja, ele está me acompanhando a minha trajetória aqui na Terra. Você, igreja do Senhor, você pode ficar tranquila, que vai acontecer isso aqui. Ó. Paulo disse aos Hebreus, capítulo 13, versos 5 e 6, ele diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim firmarei confiadamente, o Senhor é meu refúgio, o Senhor é meu auxílio, não temerei o que me poderá fazer o homem. Então diz que não, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Isto é uma promessa do Senhor, do verdadeiro, do fiel, do comprometido com a palavra dele. Toda palavra que saiu da boca de Deus, nenhuma dela caiu ao chão. Todas se cumpriram, as que não se cumpriram estão se cumprindo. Há fatos que já se cumpriram e há fatos que vão se cumprir, estão se cumprindo, e outros que ainda vão se cumprir. Então, quando eu tenho para mim esse tipo de mensagem, são mensagens tranquilizadoras. Porque você saber que você tem um Deus que te assiste, que vê o teu sofrimento, que vê as tuas amarguras, que vê a traição, que vê o abandono, que vê martírio, que vê abandono, que vê perseguição. Então, Paulo, quando ele fala, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, ele diz isso porque nos versículos anteriores, ele fala, no versículo 16, ele diz assim: na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, que isto não lhes seja posto em conta. Então Paulo está sofrendo aqui algumas crises do abandono. Depois ele sofre outra crise, aqui, a crise da resistência. No 14 diz assim: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Então diz que esse homem foi um homem que causou males ao apóstolo São Paulo. No versículo 10, ele diz assim: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Então Paulo fala: fulano me abandonou. Então Paulo humanamente estava se sentindo
abandonado, solitário. Ele diz que na minha primeira defesa, versículo 16, ninguém foi a meu favor, antes todos, então ele fala assim, todos me abandonaram. Esse todos aqui, não é todos de muitos, não é todos de todos. Ele, na íntegra, ele ficou sozinho diante de um tribunal, sem ninguém falar, esse homem é de Deus, esse é o apóstolo Paulo, é de Deus. Não, ele ficou sozinho. Mas a confiança do apóstolo Paulo era muito grande. Ele chegou a dizer, mas o Senhor me assistiu, versículo 17. Mesmo que as pessoas que me abandonaram, diz ele, o Senhor estava me assistindo, o abandono das pessoas. Demas foi para o mundo. Olha, está aqui dizendo no versículo 10, o que Demas tendo amado o presente século, ou seja, pessoas que às vezes estão do teu lado, trabalhando contigo, ajudando você, sendo um cooperadora, vai para o mundo. Então, ele está falando aqui, o que Demas tendo amado o presente século, quando alguém larga a obra de Deus, larga a igreja, larga Deus, é o mundo, é o mundo, é o pecado, é o sexo, é a bebida, é a droga, é a pornografia, sabe? É tudo. Isto são forças terríveis para a nossa carne que nos atraem. Se você não estiver aos pés de Cristo, você todos os dias, irmãos, eu usei droga durante 9 anos, já estou limpo muitos anos, mas ainda ela continua na minha mente. Continua, a bebida continua, a droga continua. Se eu falar assim, não passa nada disso na minha mente, eu estaria sendo um parceiro de mão agarrada com o diabo, eu estaria mentindo. Então, a minha luta é todo dia, é toda hora. Abandonar o pecado, deixar de fazer o que eu fazia durante 9 anos, isto é difícil, meu irmão. É difícil. Então, aqui Paulo está falando de abandono, Paulo está falando que ele ficou, Demas, versículo 10. Demas, tendo amado o presente sempre, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galáxia, Tito para a Damácia. Então ele está falando, eles se foram, me deixaram só. Ninguém quis apanhar junto comigo, ninguém quis levar pedrada mais junto comigo, ninguém quis levar chibatada junto comigo, ninguém quis mais ser preso junto comigo. Ele falou, ninguém quer mais padecer. Quando Jesus me chamou, Paulo falou, Jesus chamou a mim. Então essas pessoas, elas correram do Paulo, igual o João Marcos, né? Correu do Paulo, que era parente de Barnabé, correu do Paulo. Paulo foi abandonado por João Marcos. Então a vida do apóstolo Paulo era de abandono. Você imagina se esse homem não tivesse intimidade com Deus, intimidade com a palavra de Deus, envolvimento com o Espírito Santo. Ele sabia que todo mundo podia abandoná-lo, mas ele sabia que Deus nunca ia abandonar. Essa tem que ser a tua mente. Pessoas te traem, pessoas te abandonam, pessoas te deixam, pessoas falam mal de você, pessoas te espraguejam, pessoas falam coisas contra você, pessoas que você ajuda, pessoas que você dá dinheiro. E eu sofro isso. Quantas famílias que eu já dei dinheiro, dei ventilador, dei panela, dei videocassete, DVD, irmão, dinheiro, levava em casa, pegava na porta, botava dentro de casa, fazia tudo. Agora eu faço, não faço o que eu quiser, não faço, cada um tem suas pernas, cada um que vai andar com as suas pernas. É assim. Sabe por quê? É o jeito, porque se você faz isso, as pessoas não te dão nenhum valor. Então você tem que fazer o que você tem que fazer. É isso que você tem que fazer. O que eu tenho que fazer? Cuidar do meu mundo, da minha vida. Eu tenho uma família, eu cuido da minha família. Você cuida da sua família, cuida de você. Sabe? O outro segundo mundo, o terceiro mundo, que eles vêm tentar minar, como eu disse ontem, vêm tentar minar o teu mundo, né? Tentar desestabilizar você. Então vamos aqui para a palavra do Senhor. Então Paulo, quando ele diz no versículo 17, ele diz aqui no versículo 14, Alexandre Latoeiro me causou muitos males e o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente à nossa pregação.
a nossa palavra. Então, quer dizer que esse tal de Alexandre aqui, o Ferreiro, Latoeiro, Ferreiro, esse homem era um homem muito terrível. Esse cara era terrível, 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 terrível. Então, diz que Paulo estava avisando a Timóteo, ó, cuidado com ele também. Cuidado com ele, você vai se encontrar com ele, cuidado com ele é perigoso, cuidado com ele. Então, mesmo diante de todo abandono, Paulo chegou à conclusão, no versículo 17, ele poderia entrar em depressão. Você sabe quando as pessoas estão traídas, largadas para lá, elas entram em depressão. Por isso que tem que estar aos pés de Cristo, tem que ter intimidade com Deus, tem que ter envolvimento com a palavra, tem que amar a palavra, tem que orar, tem que falar com Deus, tem que se edificar em línguas em sua casa. Edifica-se na sua casa. Você gosta de falar em línguas? Tem dom de língua? Fala bastante na sua casa, você com Deus, fala bastante. E peça a Deus para Deus te dar a interpretação, para você poder ser usado na igreja para interpretar as línguas. Entende? Então, igreja do Senhor. Então, quando Paulo diz, mas o Senhor me assistiu, ou seja, o Senhor me ajuda, o Senhor me observa, o Senhor me vê, o Senhor está me observar, o Senhor está me observando. Então, deixa eu agora ir para uma passagem que está no livro de Atos, que fala sobre o apóstolo Paulo. Aqui no livro de Atos, no capítulo 27, Atos 27, é o acidente. Paulo estava indo de viagem, né, para a Itália, para ir para a prisão, né, para ser julgado, né? Então ele pega um navio, capítulo 27 de Atos, do versículo 9, né, 10, ele diz assim, versículo 9, depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, já passando o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com danos e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Paulo estava alertando, né? Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era da opinião que partisse dali para ver se podiam chegar na Fenícia e ainda passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste, soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram a âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessando a manobra, nós fomos deixados de levar. Passando sobre a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio e, temendo que desse na circo, arriaram os aparelhos e foram ao léu. 18. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E no terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançávamos ao mar a armação do navio. Não aparecendo havia já alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se finalmente toda a esperança de salvamento. Então aqui os caras estavam desesperados, pronto para morrer. Havendo todos estando muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, senhores, na verdade, era preciso terem me atendido. Ele falou, não vão viajar, o pessoal foi viajar. E não partir de Creta para evitar este dano e perda. 22. Mas já agora,
vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o navio. Como é que um homem pode falar uma coisa dessa no meio de um caos desse? Olha o que ele falou. Mas já agora, 22, mas já agora vos aconselho bom ânimo. Paulo falou, tem bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o navio. Qual era a garantia que Paulo tinha que ninguém ia morrer? Qual era a garantia? Ele poderia salvar 276 pessoas que estavam a bordo. Você quer saber aqui, ó? Versículo 37, você vai ver aqui, ó. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. 276 pessoas ao todo, dentro de um navio, e esse navio não tinha motor, era braço, né? Devia ser remo, abraço, um braço. Então, abençoado, diz que eram 276 pessoas ao todo. E Paulo falou assim, olha, dentre as vidas, ninguém vai se perder, só o navio. Paulo garantiu isso. 23. Por quê? Por que ele garantiu isso? Foi de boca para fora que Paulo falou isso? Como a maioria das pessoas que querem profetizar mentiras para os outros, não foi Deus que está falando, mas a pessoa vai e profetiza para alegrar os outros, para prender as pessoas nas igrejas, para fazer as pessoas ficarem agarradas ali, naquele lugar ali, da mentira, né? Então, 23 diz assim, porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo. Ele falou assim, ó, veio me visitar esta noite, debaixo dessa tempestade, dessa turbulência toda. Deus mandou um anjo vir a mim, e esse anjo, ele serve a Deus, o Deus a quem eu sirvo. Isso aqui é muito maravilhoso. Toda vez que eu leio esse texto aqui, eu fico encantado. 23. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou, olha, o Paulo falou, um anjo de Deus, de quem eu sou, ele não é do anjo, Paulo é de Deus, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Então, Paulo não só dizia que era de Deus, ele falou assim, eu sirvo a Deus, ou seja, Deus é o meu Kyrios, é o meu mestre, é o meu Senhor, é o meu dono. E ele enviou o seu anjo e me disse algo. Ah, papai, esteve comigo. 24. Dizendo, Paulo, Deus mandou um anjo para falar com Paulo. Olha a prova que o Senhor está sempre assistindo a nossa vida, irmão. Isso aqui era um perigo de vida ou morte. Não tinha escapatória para ninguém aqui. Humanamente, se o homem de Deus não estivesse ali, Paulo não estivesse ali, toda aquela tripulação iria morrer. Não ia ninguém escapar, mas tinha um homem de Deus ali. Tinha um homem de Deus ali chamado Paulo. Um homem que serve a Deus. Não é só um homem de Deus, como muitos dizem. Sou um homem de Deus, sou uma mulher de Deus, mas não serve a Deus, não obedece a Deus. Deus fala uma coisa, a pessoa faz outra coisa. Se você não faz o que o seu Senhor manda, ele não é o teu Senhor. Vamos parar de brincar com Deus. Se você quer resposta de Deus, se você quer socorro de Deus, se você quer proteção de Deus, se você quer ver o agir de Deus nos dias igual a este aqui, se você ler o versículo 20, diz, não aparecendo havia já alguns dias, nem sol nem estrela, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Você acabou. Não tem esperança de salvamento. Ninguém vai conseguir sair dessa. Ninguém vai conseguir escapar dessa. Ninguém vai conseguir escapar. Então, diz versículo 24, o anjo apareceu para Paulo e disse, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. Eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Porquanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Ah, Pai, eu amo esse Deus.
Pode o mundo te deixar, pode as pessoas te abandonar, pode te trair, pode te abandonar, pode falar mal de você. Se você estiver em Deus, se você estiver na palavra, obedecendo a palavra, obedecendo o Evangelho, amado, você tem tudo, irmãos. Não tinha esperança. O versículo 20 diz: toda esperança de salvamento se acabou. Toda esperança. Mas aí levanta-se um homem de Deus falando: tenha calma. Quando um homem de Deus fala, irmão, tenha calma, tenha calma. Deus está assistindo. Por que eu resisto tanta coisa, irmão? Por que eu não... Hoje mesmo eu vi um colega, né, chamado Itamar, que mora aqui, baixinho. O cara está todo torto, teve um AVC. Estava aqui um dia desse andando aqui, bonzinho. Vi hoje tudo torto, boca torta, braço torto, perna torta, tudo arrastando, AVC. O ser humano não está aguentando com a luta, com as pressões, se não tivermos o Senhor conosco, irmão. Se você não tiver Jesus como teu Senhor, não somente como teu Salvador, mas como teu Senhor, você respeitar. Se você respeitar a Deus, você nunca vai se sentir só, mesmo morando só. Você nunca vai se sentir abandonado, mesmo se não tem ninguém do seu lado. Ele sempre estará. A presença do Senhor está conosco, irmão. Se você anda corretamente, se você, como nós falamos ontem, né? Se você anda de modo digno, se a tua preocupação é agradar a Deus, servir a Deus e ter uma boa conduta perante Deus e perante os homens, tem muita gente, irmão, que vai naufragar. Tem muita gente que vai afundar, já está afundando e vai afundar mais. Enquanto não tomarmos posição de homens e mulheres de Deus e temos o Senhor Jesus como Senhor, como nosso dono, Kyrios, nosso mestre, nosso Lorde, o dono absoluto da nossa vida. Paulo, Cristo era o dono absoluto da vida dele. Ele chegou a dizer, e falou, ao ponto de Paulo dizer: considero tudo como perda. Ele falou isso em Filipenses. Ele falou assim: mas não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, lá aos Gálatas. Ele falou: em tudo dai graça, lá aos Tessalonicenses. Ele disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele falou aos Filipenses. Ele falou: quero agradar a Deus e não a homens. Ele falou lá aos Gálatas. Ele falou: aprendi a viver contente toda e qualquer situação. Ele falou aos Filipenses. Ele falou: tendo sustento, estejamos contentes. Ele falou a Timóteo. Ele falou: sinto prazer nas fraquezas. Ele falou lá aos Coríntios. Ele falou: isso é uma leve tribulação. Ele falou aos Coríntios. Tão abençoado. É maravilhoso ter Jesus como Senhor. Então, diz a história que o barco se quebrou e a turma toda foi parar na ilha de Malta. Depois você vê o capítulo 28. Depois Paulo foi usado naquela ilha. A serpente tentou, né? A serpente vai tentar sempre. A serpente foi lá, picou a mão dele. Paulo, todo mundo pensou que Paulo ia morrer envenenado. Se comer alguma coisa mortífera, se te der algum veneno e você não saiba, irmão, Deus vai te proteger. Pode ficar em paz, irmão. Pode acreditar no poder de Deus. Nada acontece conosco se Deus não permitir. Tá bom? Senhor Jesus Cristo, que palavra maravilhosa, de incentivo, de glórias para ti, meu Deus. Que o teu povo possa se alegrar, Senhor, como eu estou alegre, sabendo que o Senhor me assiste. Por que eu estou vencendo tudo? Porque eu tenho a assistência de Deus. Porque eu tenho o socorro dos anjos. Porque os seus anjos já deu ordem ao meu favor para que me guardem todos os meus caminhos. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Somente com os meus olhos eu vou ver a recompensa dos ímpios. Meu Deus, fala, Senhor. Fala o coração daqueles que estão longe, estão perto. Meu Deus, se alguém doente seja curado agora pelo poder da tua palavra, Senhor. Toca o coração doente, toca a alma doente, toca pessoas que estão com crise de ansiedade, com depressão, com medo, com fobias, pessoas que têm
o sistema nervoso alterado, pessoas, Senhor, que têm problemas com vício, com drogas, com prostituição, com pornografia, pessoas, Senhor, envolvidas com lesbianismo, homossexualismo, pessoas envolvidas, Senhor, com sexo ilícito. Meu Deus, dê essas pessoas a tua graça, Senhor, para que elas possam vencer todas essas coisas. Nós oramos em nome de Jesus, e os santos de Deus digam todos amém, amém e amém. Cumpri calmamente o meu trabalho nesta segunda-feira abençoada, dia 25 de setembro de 2023. Faço um convite para amanhã, às 7h30 da noite, nosso grande culto de cura, milagres, maravilhas, prodígios, palavra, sinais. Haverá muitos sinais. Já estou desde hoje orando pelo culto de amanhã. Amanhã vou estar orando também e vou ver algo super abundante no nosso meio, sobrenatural. O sobrenatural vai se manifestar ali no nosso meio, em nome de Jesus. Então eu convido você, venha, você que está pela rádio, na rua Roberto da Silveira, número 10, em frente ao prédio da Água dos Rios. Esta rua fica beirando ali do trem da estação de Olinda e de Anchieta, em nome do Senhor. Nosso culto, terças e quintas, às 7h30 da noite, e próximo domingo, a ceia do Senhor, 9h da manhã, e também à noite, às 18h30. E à noite nós teremos o testemunho do nosso irmão, amigo, colega, pastor Fábio Pascoal, vai estar testemunhando que ele foi um ex-drogado, coisa ruim, mas depois ele vai falar para vocês. Vai ser uma bênção do Senhor, vai acontecer domingo, dia 1º de outubro. Todos estão convidados para a glória do Senhor. Tá bom, queridos? Tenham todos aí uma noite abençoada. Me despedir aqui da família da rádio, né? De irmão das rádios. Quero estar com vocês amanhã, ou quinta, ou no próximo domingo, em nome de Jesus. Tá bom? Deixa eu soltar aqui a oração. Aqui a oração. Soltei. Deixar aqui Facebook, deixar aqui, deixou aqui eu, irmão, aqui eu. Glórias a Deus, uma noite abençoada para a minha família espiritual, para a minha mãe abençoada, para todas as ovelhinhas que fazem parte da família Restituição, que estão aí. Eu amo vocês, vocês sabem, não preciso provar nada, vocês sabem, só o fato de eu levar a verdade para vocês é uma prova de amor. Quem mente não ama, quem mente é enganador. Tá bom? Então, amanhã nós nos encontramos. Beijo para vocês, saúde para todos, em nome de Jesus. Tenham uma noite todos abençoada, em nome do Senhor. Descanse, tá bom? Amanhã nós teremos um dia abençoado, muita prosperidade, muita colheita da parte do Senhor. Graças e paz. Então, tchau.